Boa noite, seja muito abençoado nessa noite em nome de Jesus. Que Deus possa grandemente abençoar sua noite, que você possa ter um sono tranquilo, um sono abençoado. Tantas pessoas deitam para dormir, rola e não conseguem dormir. O diabo, nesses últimos tempos, estão roubando a paz das pessoas. Durante o dia as pessoas ficam loucas, correndo atrás das coisas, estudando. Aí chega a noite, o cérebro não consegue descansar. Porque a vida é tão atribulada durante o dia, problemas, que à noite o cérebro não consegue. Aí a pessoa não dorme, tem insônia. O sono é algo fundamental para a nossa vida, porque é durante o sono que nosso corpo se recicla, é durante a madrugada que nosso corpo se recupera. E as pessoas não estão. Isso é proposital. As pessoas já estão acordando cansadas, cheias de problemas. É um ciclo vicioso. Coloque esse fardo nas costas de Jesus. Deixa Jesus carregar esse fardo para você. Deixa. Tenho certeza que Ele aguenta. Coloque seus problemas para Jesus. Entregue seus problemas para Jesus. Deixa Ele carregar esses problemas para você. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Entrega tudo na mão de Jesus. Seus problemas, seu vício, a noitada. Entrega na mão de Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai te dar salvação, vai te dar o alívio que você precisa. Entrega para Jesus. Não tente carregar esse fardo sozinho. Não tente. Você não vai conseguir, ele é muito pesado. Porque esse fardo quem colocou nas suas costas foi o diabo, foi Satanás. Para você ficar cansado mesmo. Mas quando você entrega para ele, aí irmão, ele é forte o suficiente para carregar sozinho para você. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. O sermão da montanha e as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Olha isso, os discípulos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos. Muitos. Teve uma vez que ele pegou 70 e enviou em cidades para pregar o evangelho. Ele tinha muitos discípulos. Mas desses 70 ele separou 12 para ser apóstolos. Apóstolos quer dizer mensageiro. Esses 12, Jesus ia preparar ele durante 3 anos e meio para dar continuidade ao ministério dele, para esse ministério chegar até mim e chegar até você que está me vendo. E esses 12 sempre estavam perto de Jesus. Todo discípulo de Jesus tem que estar perto dele. E como hoje a gente fica perto de Jesus? Através da palavra aqui, ó. Hebreus 1:1. Havia Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras. E nesses últimos dias está falando através do seu Filho. É a palavra. Como eu posso ter Deus por Pai se eu não conheço o meu Pai que é Deus? A gente só conhece Deus através da palavra. Você nunca fala que Deus é seu Pai, que Jesus é amor. Se você não conhecer a palavra, você tem que conhecer a palavra. E esses 12 sempre estavam pertinho para aprender. Só que desses 12 ainda tinha 3 que era mais chegado ainda, que era Pedro, Tiago e João. Desses 3 tinha um que era mais ainda, João, que deitava a cabecinha no peito dele. Amém? E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque
deles é o reino dos céus. Já pensou nisso? Que pobre é esse de espírito? Eu já vi pobre de tudo. Pobre de dinheiro, pobre de conhecimento, pobre de carro, pobre de roupa, pobre de sapato, pobre de profissão. Agora, pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que busca incessantemente porque sabe que é pobre. O pobre, ele precisa correr atrás para se alimentar. Ele precisa correr atrás para se vestir, para se agasalhar, para morar. E o pobre de espírito precisa correr atrás de Jesus. Porque Jesus é o alimento do nosso espírito, da nossa alma, da nossa vida. E ele está falando aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus pertence a eles. Se você é pobre de espírito, irmão, o reino de Deus te pertence, porque o seu espírito corre atrás para se alimentar, para se guardar, para se vestir, para se cobrir de Jesus, porque Jesus é o alimento do nosso espírito. Por causa disso que o reino de Deus é seu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantas mães choram de madrugada pelos seus filhos, buscando Deus, guarda meu filho, ele é noiado, ele está na rua e está roubando. Quantas pessoas choram procurando melhorar, preocupado com o seu próximo, preocupado com seus filhos. Deus está falando aqui que Ele vai te consolar. Entregue sua vida nas mãos dele. Pega o seu filho, que é noiado. Não pare de orar por ele. Pegue o nome dele, entregue nas mãos de Jesus. Senhor Jesus, esse é meu filho. Apresenta seu filho para Jesus. Apresenta seu neto para Jesus. Apresenta a sua vida maldita para Jesus. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha isso, os mansos. Aquela pessoa tranquila, que não se abala com nada. Eu conheço muitos mansos. Aquela pessoa que você pode xingar, falar, entra aqui e sai aqui, ó. Nada tira a paz de um manso. Porque a paz dele não depende dele. A paz dele não vem... Não, a paz dele vem do alto. E o diabo pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Que nada tira a paz dele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça. Seja justo, como seu Pai que está no céu é justo. Ser justo é justo, não é nem é ser na medida certa. Ser justo é o certo é certo, o errado é errado. 2 mais 2 é 4. Isso é o certo. A balança não pode pender nem para mais nem para menos. É o peso certo, isso é ser justo, justiça. Hoje nós não temos justiça nesse país. O mundo não tem mais justiça. O mundo é injusto. Você vê o rico, muito, muito rico, e o pobre, muito, muito pobre, vivendo junto. Isso é injustiça. O rico tem condições de ajudar. Por que não ajuda? O pobre tem condições de buscar. Por que não busca? Porque o mundo é injusto. Mas se você é justo, tá aqui, ó. Eles serão fartos, você vai ser farto de justiça, porque o nosso Pai é justo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seja misericordioso, irmão. Jesus contou uma história uma vez que um homem rico devia para um rei muito mais rico que ele. Só que esse homem não tinha como pagar o rei. E o rei mandou chamar ele e falou:
falou assim: fulano, você me deve tanto, você tem que me pagar agora, porque senão eu vou te prender. E o homem chorou, falou: não tem como, Senhor, não tem como, não tem como, não tem como. Aí o rei se viu, teve compaixão e falou: tá bom então, tá zerada a sua dívida, pode ir em paz. Quando ele saiu do palácio, ele encontrou um outro pobre que devia para ele. Olha isso, ele tinha acabado de ser perdoado, mas ele olhou o pobre que devia para ele e falou: você vai ter que me pagar. E o pobre falou: eu não tenho como te pagar, me perdoa. Ele começou a espancar: vai pagar, vai pagar. E um servo desse rei viu e falou pro rei. O rei mandou chamar ele de novo. Aí o rei falou assim: engraçado, eu tive compaixão de você, você me devia uma fortuna. E aquele homem te devia uma miséria e você não teve compaixão dele. Mesmo eu acabando te perdoando um bilhão, e você não perdoou 100 reais dele. Prende ele. Porque misericórdia a gente paga com misericórdia. Benevolência é benevolência. Mas ele não era. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Limpo de coração? Aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esses são os limpos de coração. Os lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses verão a Deus. Você quer ver Deus? Aí você vai falar: mas a Bíblia fala que a gente não pode ver a face de Deus. Nós vamos ver. A Bíblia fala em Apocalipse que o próprio Deus vai limpar a nossa lágrima dos nossos olhos. Quando a gente estiver lá no céu, lá a gente vai ser perfeito como Ele é perfeito. E a gente vai ver Ele face a face. Você quer ver Deus face a face? Se converte ao Filho dele. O Filho dele é a chave. O Filho de Deus é a chave para esse sermão aqui, ó. Para tudo isso aqui que eu tô falando. O Filho dele é a chave. Você tem que aceitar o Filho dele agora. Se você não aceitar, você não vai ver. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você sabe o que é pacificador? Aquela pessoa que está vendo o outro brigar, vai lá e fala: não faz isso, separa. Aquela pessoa que tenta entender a situação para colocar uma solução. Pacificador. Aquele cara que vê as duas pessoas brigando, dois irmãos, vai chegar lá: não faça isso, porque pacificador pacifica a situação. Bem-aventurado. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que persegue justiça, que sofre perseguições. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa do nome de Jesus, porque a pessoa é justa, sabe? Eu vou montar uma situação aqui. Vamos supor que você é um político. Aí os caras vão lá: vamos dividir isso aqui. Você é um policial, que seja, vamos dividir isso aqui. Aí tu vai falar assim: não vou pegar isso não, que isso aí, eu sou de Cristo, eu sou cristão, isso aí pra mim não serve não. Eu sou justo, porque o Deus a quem eu sirvo é justo. Aí esses caras começam a te perseguir. Você é um bem-aventurado. É isso que a Bíblia está falando. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha isso aqui. Sabe, quando a pessoa é cristã, incomoda, porque o cristão incomoda o mundo, irmão. O mundo odeia o cristão, porque o mundo odiou Jesus primeiro. Então, quando você é um cristão e é amado pelo mundo, é porque você não é cristão. Porque o mundo odeia o cristão, porque o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo te ama, provavelmente você não é um cristão. Você não é um cristão. Porque o mundo odeia o crente.
O crente que crê em Jesus Cristo, não tô falando de religião não, tá? Por causa de minha, olha só o que Jesus está falando, você vai ser odiado por minha causa, mas você vai ser bem-aventurado. Sabe? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas você não é crente, você não pode fazer isso não. Ah, você não é crente, você não pode fazer isso não. Isso é maravilhoso quando as pessoas falam isso pra mim, porque eles literalmente estão falando, poxa, você é salvo, você é de Deus. Você tá entendendo que coisa maravilhosa? Às vezes você fica com raiva, ela manda os caras tomar naquele lugar, vá pro inferno. Lidar com o ser humano é difícil, irmão. Tem hora que a gente vai lá, xinga um palavrão e tal. Aí que o cara vai falar, olha, mas você é cristão, você não pode fazer isso não. Quando toda vez, e isso acontece comigo direto, toda vez que acontece isso, sabe o que eu falo? Muito obrigado por me lembrar que eu sou salvo e você não. É assim. Tá aqui, ó. No 12 agora, o finalzinho. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem algo espiritual para falar para você. Tudo isso aqui que eu falei, essas características, essas coisas aqui, ó, não é característica de uma pessoa particular, não. Isso aqui é característica de cristão. Então você que é cristão, você se encaixa em todas essas bem-aventuranças aqui, ó. Porque o cristão, ele é bem-aventurado em Jesus. Se você é cristão, você é bem-aventurado em Jesus. Tudo isso aqui serve para você. Então quando eu falei bem-aventurado, os pacificadores, aí outro é bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Não é pessoas diferentes, não são características de pessoas, não, é característica do cristão. Você que é cristão, isso aqui é sua característica. E Jesus está dizendo que isso tudo aqui vai acontecer com você. Isso aqui tudo é você, cristão. No verso 12, aqui, ó, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Vocês estão sendo perseguidos. Isso aqui, essa bem-aventurança é perseguição também. Então Deus é com você, irmão. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Fique com Deus e até o próximo vídeo.